Em algum lugar em um pequeno café, um garoto e uma garota estão sentados à mesa olhando para a sobremesa adorável à sua frente. A garota acha a sobremesa muito fofa e pega o celular para tirar uma boa foto. Até que o garoto pergunta se ela quer que ele tire uma foto dela. E quando a garota concorda, ele rapidamente pega seu celular para tirar a foto. E após tirá-la, ele feliz fala que ficou muito boa. Ao olhar a própria foto, a garota fica chocada ao ver seu sorriso assustador e quase grita com ele, dizendo que não há nada de bom naquela foto. Mais cedo naquela tarde, a garota chamada Mayumi Janome andava pelos corredores da escola, enquanto outras pessoas sussurravam achar ela uma pessoa estranha e assustadora. Ao notar aqueles sussurros, ela se vira para alguns garotos e pergunta se por acaso fez algo de errado. Mas ao reparar a expressão nos olhos dela, eles logo congelam de medo, fazendo as outras garotas ali falarem que pelo jeito os rumores eram reais. Rumores em que diziam que Mayumi tem a capacidade de petrificar quem olha diretamente para ela, e que no passado ela fazia parte de uma gangue na escola, onde era chamada pelo apelido de Medusa. Mas ao notar que ela ouviu o que elas disseram, as garotas ficam assustadas. Mayumi, por outro lado, fica frustrada que os rumores dela ser uma ex-delinquente chegaram até mesmo nessa escola. Ela se perguntava onde que ouviram sobre isso, sendo que ela tentou deixar tudo aquilo para trás para ser somente uma garota normal e fofa do ensino médio. Irritada, ela fala em pensamentos que até mesmo escolheu uma escola bem longe de casa por conta disso, mas que foi tudo em vão, ainda mais para seu sonho de ter uma vida escolar pacífica e elegante. E enquanto estava perdida em pensamentos, ela nota um garoto caindo de repente no corredor. Esse era Keiko Uehara. E ao mesmo tempo que os outros rapidamente o ajudavam a levantar e ele sorria, Mayumi fala consigo mesma que ele está adoravelmente desastrado como sempre. Kei é alguém gentil, amável e fácil de conversar, ao contrário dela, que por ter olhos afiados como uma serpente é evitada por todos. Na visão dela, eles dois não tinham absolutamente nada em comum, mas mesmo assim a verdade é que eles compartilham um segredo juntos, uma promessa entre os dois. E agora, no início daquela cena do café, a garçonete traz para eles dois uma taça de sorvete com a forma de um gato, deixando ambos animados. Mayumi fala que aquela sobremesa era ridiculamente fofa, e Kei concorda, dizendo que o pessoal que trabalha ali realmente se empenhou. Ela fala em pensamentos que comer algo tão lindo assim pode acabar melhorando bastante seu dia. E após isso, pegando seu celular com expressão séria, ela chama a atenção de Kei, mandando ele fazer como de costume. E ele rapidamente entende o que ela queria. E assim começa a comer aquele sorvete de forma elegante, fazendo várias expressões agradáveis. E enquanto tirava fotos, ela fica impressionada com o quão bom ele é nisso. Depois de finalizar o sorvete por completo, ele pergunta se isso foi de alguma ajuda para ela. E ela, novamente com uma expressão carregada por uma aura negativa, começa a estudar os ângulos em que faziam ele ficar parecendo fofo. Ela tinha tirado fotos dele para tentar copiá-lo para ela mesma parecer fofa. E enquanto ela falava que provavelmente irá funcionar dessa vez, ele fala que agora era a vez dela tentar, a deixando meio nervosa, mas concordando com ele. Kei logo pega seu celular e aponta na direção dela, parecendo muito feliz com o que estava vendo. Já a expressão dela, bom, digamos que até mesmo o sorvete derreteu de medo. A coitada nasceu para trabalhar em filme de terror. Após isso, Kei tenta tranquilizar ela, dizendo para ela não ficar tão deprimida. E então ele elogia uma das fotos dela onde ela parecia emanar uma aura mortal, mas Mayumi leva isso como um baita de um insulto. Chorando, ela fala que isso era para ser supostamente seu treino, e irritada ela pergunta como é sempre ele que acaba brilhando cada vez mais nas fotos. E Kei, animado, responde que é porque ela é ótima em sempre pegar os melhores ângulos dele. Em pensamentos, ela afirma novamente que aquilo é um treino, para que um dia ela seja capaz de dar um sorriso tão adorável quanto o dele. E é por isso que eles dois passam tanto tempo juntos assim, para que ela possa estudar a face e as expressões dele. Após pagarem a conta, Kei fala que precisava ir no banheiro, e Mayumi responde que irá esperá-lo do lado de fora do café. Lá fora, ela fica desanimada por hoje também não ter dado em nada sua tentativa de ficar mais fofa. E assim ela acaba se perguntando se será mesmo capaz de sorrir assim algum dia. Mas enquanto ela se perguntava isso, ela de repente escuta a voz de uma garota em pânico. Ao olhar para a frente, ela nota que dois valentões estavam perturbando uma garota por ela ter esbarrado em um deles. Ela, com muito medo, se desculpa, e então, começando a chorar, pede por socorro com uma voz trêmula.
Impressionada, Mayumi fala que aquilo era um baita de um clichê que só acontece em mangás, a lendária cena da dama em perigo. Mas caindo na real, ela fala consigo mesma que não tinha tempo de pensar essas besteiras e que precisava ajudar de alguma forma, já que Kei ainda não saiu do banheiro. Amarrando o cabelo, ela pede em pensamentos para que a garota aguente só mais um pouco. E enquanto eles continuavam intimidando a pobre garota, Mayumi chama por eles com um tom desafiador. E se pondo na frente da garota, ela fala que eles dois são covardes por implicarem com alguém frágil como ela, e que agora ela irá tomar o lugar da garota. Quando a garota pergunta quem era ela, Mayumi, fazendo uma expressão tenebrosa e com cobras se formando entre seus cabelos, fala para a garota que ela já podia fugir dali. Mas ao invés de ficar segura, a garota sente ainda mais medo e então sai correndo, não dos valentões, mas sim de Mayumi. Notar aquilo foi como um banho de água fria para Mayumi, que se pergunta se sua expressão foi tão ruim assim. Só que enquanto ela pensava, os valentões perguntam quem era ela para deixar a outra garota escapar, furiosos e prontos para descontar nela. Mayumi, por outro lado, fala que não importe quantas vezes veja pessoas assim, ela simplesmente não consegue evitar de ficar assustada, já que ela na realidade odeia delinquentes. Mas por outro lado, ela simplesmente não consegue assistir alguém sendo ferida. Só que nesse momento, Kei aparece atrás dela, com o mesmo sorriso de sempre, mas com um tom de voz ameaçador, perguntando se eles dois precisavam de algo de sua amiga. E com um olhar intenso, ele fala que se aqueles dois tinham algo a tratar, era para eles tratarem com ele. E enquanto Mayumi olhava para trás com expressão confusa, os dois atrás dela pareciam ter borrado as calças. Ao vê-la olhando para ele, Kei logo volta para sua aparência gentil, perguntando se fez ela esperar muito por ele. Mas ela fala que não era nada disso e que tinham dois valentões ali prontos para a briga e ele não deveria se aproximar dela. Até que Kei, apontando para a frente, fala que os dois tinham acabado de fugir correndo dali, deixando ela sem entender o motivo, pois ela não viu a expressão dele naquela hora. Kei, sorrindo, comenta que aqueles dois eram muito rápidos, e Mayumi continuava perguntando por que motivo eles saíram correndo do nada, mas Kei responde não fazer ideia. Após isso, enquanto caminhavam, Kei pergunta se esse tipo de coisa sempre acontece quando ela prende o cabelo. Mas Mayumi decide simplesmente ignorar sua pergunta, com medo de ter que revelar para ele que faz isso para entrar no seu modo de batalha. E quando Kei, sorrindo, fala que ela fica bonita com aquele penteado, ela de repente fica corada e abre um sorriso envergonhado. E em pensamentos ela fala saber que ainda não mudou seu jeito, mas que passar seu tempo com Kei faz ela se sentir uma garota normal. Ao chegar na porta da casa dela, Mayumi fala que ele não precisava acompanhá-la até sua casa toda vez, mas ele responde que é muito escuro durante a noite. E falando que ele jamais deixaria uma garota caminhar sozinha à noite, ele se despede dela com um sorriso gentil. Ela também se despede, falando surpresa em pensamentos que ele fala esse tipo de coisa com extrema naturalidade, sempre tratando ela como uma garota normal. Entrando em casa, ela é recebida por sua mãe de forma animada, e então vai diretamente para o quarto. E assim ela se joga na cama frustrada, e agarrando sua pelúcia, ela fala que novamente deixou escapar seu lado delinquente, e que ela deveria realmente se esforçar mais para não deixar o apoio de Kei se tornar em vão. Tudo que ela sabe dele é que ele é um garoto desastrado na escola, mas que ele não teme ela e ainda a trata como uma garota normal, fazendo ela se perguntar quem é ele de verdade. E nesse momento vemos Kei chegando em casa com seu sorriso de sempre. E ao chegar, ele é imediatamente recebido por uma fila de homens com aparência suspeita, curvados o chamando de jovem mestre e dando boas-vindas. Sorrindo, ele manda eles pararem de ser tão dramáticos, pois já estava muito tarde para eles ficarem gritando assim. E todos rapidamente obedecem. Depois disso, alguém aparece atrás de Kei dizendo para ele relevar, pois como o chefe saiu da cidade, tá todo mundo no limite. Kei fica surpreso com a saída de seu avô, e o rapaz informa que ele deixou Kei no comando enquanto estiver fora, e com isso Kei dá uma resposta curta, aceitando as obrigações. O homem fica surpreso por Kei ter se acostumado com tudo isso, mas que era algo esperado de quem será o próximo líder da divisão deles. E para quem estiver se perguntando, sim, Kei é o neto de um chefe da Yakuza. Em pensamentos, ele fala ter se divertido bastante no treino de hoje, esperando que também tivesse sido útil para Mayumi. Ela, por outro lado, fala que não tinha tempo para desânimo e que ela irá mudar, se tornando uma garota amável, gentil e fofa. E nessa hora, ambos falam ao mesmo tempo estar ansiosos para a próxima sessão de treino.
O objetivo de Mayumi é se desfazer de seu passado de delinquente e se tornar uma garota fofa de ensino médio. Isso com a ajuda de Kei, seu colega de classe que estranhamente não sente medo dela. Eles dois sempre praticam expressões fofas após a aula, e para hoje eles decidiram ir até uma barraquinha de crepes. Chegando lá, a atendente recebe os dois com um sorriso gentil, perguntando qual será o pedido deles. De modo assustador, Mayumi escolhe o crepe especial de chocolate, deixando a atendente em pânico. Já Kei, por outro lado, escolhe o crepe de salada de atum, com um sorriso gentil, fazendo a atendente ficar mais tranquila. Após algum tempo, ela aparece com o pedido dos dois, e então entrega para eles um par de chaveiros daquele mesmo gato mascote. E assim ela fala que aquele chaveiro é dado para amigos que compram algum crepe juntos. Mayumi agradece com um tom de voz agudo, e Kei fala que eles dois são realmente sortudos. Ela parecia extremamente animada, falando que isso era exatamente o que ela queria, e Kei, sorrindo, fala para ela não se esquecer de comer o crepe também. Mayumi, permanecendo animada, fala que aquele chaveiro trazia boas memórias, revelando que no passado tinha um similar, mas que perdeu em algum lugar. Kei, ainda sorrindo, fala para ela ter certeza de não perder dessa vez, e ela, quase chorando, fala que não irá perder. E então, surpreendendo Kei, ela oferece um a ele e pede para ele escolher qualquer um entre os dois. E quando ele pergunta se podia mesmo pegar um, ela responde que sim, afinal ela não teria conseguido sem ele. E ficando meio desanimada, ela fala que duvida muito que ele goste de receber um presente dela, mas Kei, com um tom de voz bem alto, pergunta por que ela achava isso. E quando ela fala que isso é algo que se deve dar para um amigo, ele entra em choque, perguntando se por acaso eles dois já não eram amigos na visão dela. Surpresa, ela pergunta se eles são, e ele responde que do ponto de vista dele ele achava que sim, perguntando então se por acaso ele estava errado em pensar assim. Ao ouvir aquilo, ela fica extremamente feliz. Sua expressão interna dizia tudo, ao contrário da expressão macabra que ela mostrava enquanto dizia que queria muito ser amiga dele. Kei, com um sorriso, responde que desse modo está tudo decidido, e sendo assim, ele escolhe um dos chaveiros. E quando ele pergunta se ela tinha mesmo certeza que queria dar aquele chaveiro para ele e não para outra pessoa, ela fica irritada, perguntando se ele por acaso ouve as próprias palavras que saem de sua boca. E então, frustrada, ela fala que se tivesse outros amigos, ela não precisaria ficar treinando com ele, e Kei logo responde que ela tinha razão. Mas com um tom de voz estridente, ela fala que só pra ele saber ela já teve amigos há algum tempo atrás, lembrando que no passado ela tinha algumas garotas que pareciam se importar com ela. E assim, se virando para ele, ela fala que deveria retornar essa mesma pergunta para ele. Ele parece ter muitos amigos na escola, e isso faz ela perguntar por que ele sempre passa seu tempo livre depois da aula com ela. Com isso, Kei começa a relembrar do passado, e assim voltamos para o tempo em que ele era apenas uma criança e seu pai o deixava na escolinha pedindo para ele ser um bom garoto. Só que enquanto ele passava, as outras crianças começavam a se afastar dele. Isso pois seus pais os proibiram de brincar com ele, já que aparentemente a família dele não é boa coisa. Momentos depois, a professora de repente apresenta uma nova aluna chamada Mayumi, e ao mesmo tempo em que ela se apresentava, Kei, com uma expressão apática, fala consigo mesmo que aparentemente eles terão uma nova amiga, mas que isso não tinha nada a ver com ele. Em outro dia, Mayumi estava derrotando todos os garotos com sua espada de madeira. E após derrotar o líder, ela fala que todos eles eram muito fracos, perguntando se não tinha mais ninguém para ela desafiar. E enquanto ela colocava curativos em um dos garotos em que ela bateu, ela fala que será a nova líder deles agora, até de repente notar Kei brincando sozinho. Nesse momento, um dos garotos manda ela deixar aquele garoto sozinho, pois há rumores de que sua família tem negócios no submundo, e que mesmo ele negando e dizendo que sua família não faz mais isso, ninguém brinca com ele. Mayumi não parecia assustada com aquela informação, e falando que não liga nem um pouco para isso, ela corre até Kei, e chegando em sua frente, ela pede para que ele lute com ela, pois se ela derrotar todos, ela será a nova líder deles. Kei responde que nada disso importa para ele, e que ele estava bem com o fato dela se tornar a líder da turma. Mas Mayumi se nega, dizendo que quer derrotar todos de forma justa, deixando Kei surpreso por ela incluir ele nisso. E no momento em que ela pergunta o nome dele, ele responde sorrindo que se chama Kei Hayashi, e então pega a espada de madeira que ela apontava para ele. Após isso, Mayumi se despede dele sorrindo e dizendo para eles acertarem as contas no próximo dia. Ele, todo machucado mas mantendo um sorriso, também se despede dela, só que de forma tímida, pois não estava acostumado a ser bem tratado.
Um tempo depois, seu pai aparece para buscar ele, e ele vai correndo de encontro a ele sorrindo e animado para contar sobre o dia incrível que teve, mas seu pai logo o interrompe, dizendo que estava muito cansado. Isso faz Kei falar que então contará a ele mais tarde, mas ao não ouvir nenhuma resposta, ele faz uma expressão abatida, largando seu pai e se desculpando por incomodá-lo. No outro dia, seu pai novamente o deixa na escola dizendo as mesmas palavras de sempre, o deixando confuso, mas concordando com ele. E enquanto ele andava de cabeça baixa, Mayumi de repente o chama, e ao ele olhar para a direção dela, ela dá bom dia para ele de forma animada, o deixando surpreso. Ao se aproximar, ele pergunta se estava tudo bem ela dar atenção a ele, já que as outras garotas se afastaram quando ele chegou perto. Mayumi responde de modo sério que não se importava com isso, e que além disso era para ele esquecer daquilo, pois ela quer terminar aquilo que eles começaram no outro dia, declarando que dessa vez ela certamente ganhará dele. Kei, achando a atitude daquela garota muito diferente de todos os outros, aceita o pedido dela. E enquanto trocavam golpes de espada, ele fala consigo mesmo que já não estava mais sozinho, esperando que pudesse ficar assim para sempre. Mais tarde naquele dia, Kei nota que seu pai estava muito mais atrasado do que o normal para buscá-lo, até que ao ouvir uma voz o chamando, ele abre um sorriso. Mas quem estava ali era um homem mais velho, que soltando um sorriso fala que se atrasou um pouco, mas que veio ali buscar ele. Confuso, Kei pergunta quem era aquele senhor, fazendo o mesmo soltar uma gargalhada, dizendo que isso era o esperado. E então, retirando os óculos, ele fala que eles dois nunca se viram antes, mas que ele é seu avô paterno. Kei ainda parecia meio confuso diante daquela situação, até que seu avô fala irritado que nunca tinha recebido notícias do próprio filho até então, e que quando recebe é dizendo que ele desapareceu, chamando seu próprio filho de tolo incorrigível, mas que ele pediu para ele cuidar de Kei, falando que a partir de agora Kei irá entrar para a família Kuwahara. No outro dia, Mayumi fica espantada ao saber da notícia de que ele iria se mudar, e quando ela pergunta o porquê, ele responde não saber, mas que será imediatamente. E ao mesmo tempo que ele chorava, ela pede para ele esperar um pouco e então corre para dentro da escola. Ao voltar, ela entrega um chaveiro de gatinho para ele, onde tinha a palavra amigo escrita nele. Kei fica surpreso com tal palavra, que até agora ele não sabia o significado. E Mayumi, sorrindo, fala para eles brincarem juntos novamente algum dia, fazendo ele se emocionar ainda mais enquanto respondia que adoraria isso. Vários anos depois, Kei, já adolescente, conversava com alguns amigos na escola, mas ao olhar pela janela ele logo nota uma garota particularmente familiar. Vendo ela mais de perto, não restava dúvidas e só podia ser ela, fazendo ele ficar com uma expressão de extrema surpresa. E no momento seguinte ele sai correndo imediatamente até ela, e ao se aproximar ele a chama pelo nome. Ao se virar, ela faz aquela expressão distorcida, perguntando quem era ele. E voltando ao presente, Mayumi pergunta novamente o motivo dele gastar seu tempo com ela, e ele sorrindo responde que isso era um segredo, a deixando confusa, e logo depois perguntando o porquê, enquanto ele falava para ela comer seu crepe. E ao mesmo tempo que ela começava a comer novamente, ele fala em pensamentos que estava tudo bem mesmo que ela não se lembre dele, afinal eles dois novamente puderam se encontrar para se divertir. E em casa, Mayumi parecia admirar aquele chaveiro, até que de repente ela começa a agradecer aquele gato, dizendo que dessa vez terá certeza de não perdê-lo. Lembrando que Kei colocou o chaveiro dele em sua mochila e que se ela fizesse o mesmo e eles acabassem combinando, seria estranho. Kei, por outro lado, estava chegando em sua casa, e seu auxiliar Konoe aparece e pega sua mochila. E ao pegar, ele rapidamente nota aquele chaveiro, e assim logo pergunta se esse por acaso não era aquele chaveiro importante que ele tem preso na chave de casa. Sorrindo, Kei fala que era parecido, mas que esse é novo, e que foi um presente de uma amiga. Amiga essa que nesse exato momento mostrava um sorriso capaz de assustar qualquer criança. Em seguida ele fala que é só Konoe olhar bem que ele notará que a expressão do gato é diferente em cada um dos chaveiros. E ao olhar melhor, Konoe nota que era verdade. Para a próxima sessão de treino, eles decidiram ir até uma loja de departamento, que vende desde produtos de beleza até utensílios de cozinha. Ao entrarem na loja, ela pergunta qual o tipo de shampoo que Kei usa, e ele responde que usa um bem comum, que pode ser encontrado em qualquer loja. E quando ela pergunta sobre condicionador, ele fala que já vem misturado no shampoo em que ele usa. Ao perguntar sobre o que ele normalmente usa para lavar o corpo, ele responde que usa somente um sabonete qualquer. E ao perguntar sobre que tipo de escova de cabelo que ele usa, Kei responde que usa somente seus próprios dedos para ajeitar o cabelo. Com isso, Mayumi fala com expressão aflita que tudo que ele usa é simples demais, e ele respondendo que sim, pergunta qual era o problema nisso.
Ela responde que quando ele a convidou para fazer compras, ela pensava que seria de grande ajuda, mas que isso não tá nem um pouco como ela esperava. E quando ele pergunta o que ela imaginava, ela faz uma expressão séria antes de responder. E então ela solta sua imaginação para ele, dizendo que pensava que ele era do tipo de pessoa que usava todo tipo de coisa para parecer bonito ou fofo. E isso faz Kei perguntar qual era o problema com essa imaginação toda dela. Mayumi responde que pensava que usar as mesmas coisas que ele faria ela parecer nem que só um pouquinho mais fofa. E começando a chorar desapontada, ela fala que não esperava que as coisas ficassem assim, fazendo Kei se desculpar ao dizer que essas são as coisas que ele normalmente usa. Se acalmando, ela fala que isso não era culpa dele e então pergunta se ele já pegou tudo o que precisava. Ele responde que só precisava de mais uma coisa, mas rapidamente encontra. E quando ele pega um afiador de facas, ela faz uma expressão séria. E assim ela começa a imaginar ele cozinhando e como isso parecia ser fofo, fazendo ela imaginar ela mesma nessa situação também e até mesmo sendo elogiada por outras pessoas. Desse modo, ela decide que irá aprender a cozinhar também. Ao terminar as compras dele, Mayumi fala que parando para pensar, Kei não parece ter a mínima ideia sobre fofura, e ele responde que como é um garoto isso não faz parte de sua rotina, além de que produtos para homens geralmente são mais simples. Isso faz ela entrar em seu modo dark pensativo, concluindo que fofura não necessita especialmente de produtos ou coisas. E ver ela desse jeito faz Kei perguntar o que ser fofo queria dizer para ela e qual é a sua ideia de fofura. As palavras dele começam a fazer ela pensar em várias coisas, como ele mesmo, aquele mascote gato, sorrisos, as garotas normais da escola, roupas cor-de-rosa e coisas do tipo. Mas ao pensar tanto, o cérebro dela acaba dando pane no sistema, fazendo Kei ficar preocupado, pois dava para enxergar a fumaça saindo de sua cabeça. Após isso, com um olhar afiado, Mayumi responde que o conceito de fofura é muito complexo, e que talvez esse seja um dos eternos mistérios da humanidade. E enquanto Kei respondia que isso parecia ser complicado, eles acabam passando na frente de uma loja de cosméticos. Ao notar isso, Kei pergunta se maquiagens não seriam considerados como algo fofo também, até perceber que Mayumi estava paralisada. Ela de repente solta um grito, fazendo ele perguntar o que tinha de errado. Tampando os olhos, ela fala que era brilhante demais, e que o nível de fofura da seção de cosméticos é alto demais para ela, deixando Kei confuso com aquelas palavras dela. Mayumi fala que aquele lugar era como um santuário para garotas fofas, contendo vários produtos que são tendência entre as garotas. É um lugar que exala tanta fofura que ela jamais entraria ali sozinha. Com isso, Kei solta um sorriso suspeito, e então pegando na mão dela, ele fala que desse jeito ela ficará bem, já que eles dois entrarão juntos. Ao ouvir ele, ela aceita sua proposta totalmente animada. Após isso, eles passam por todos os corredores da loja, olhando cada produto. O que mais chama a atenção dela é um gloss que sua embalagem tinha o formato de um picolé. Aquele era o ápice da fofura para ela. Para todo lado em que ela olhava tinham coisas fofas e ela queria poder levar tudo. E no momento em que Kei pergunta se precisava pegar uma cesta de compras, ela responde que jamais poderia pagar por tudo aquilo, mas que talvez só um produto ela poderia pegar. E assim sua atenção é voltada para uma seção onde ela poderia criar seu próprio batom, a deixando bem interessada. E transcendendo o conhecimento, ela se pergunta se poderia criar sua própria fofura com isso. Ao notar seu interesse, Kei logo pega um e abre para olhar melhor. Ela fala que aquilo era muito popular e que as pessoas falam que a fofura depende dos lábios da pessoa que usa. Com isso, Kei responde que se ela estiver curiosa, ela pode experimentar. Mas Mayumi fica apreensiva, pois tentar criar sua própria fofura era um passo muito grande para ela. Isso até que Kei responde que aquilo ali também era um tipo de treinamento e fala para ela escolher uma cor que ela goste. E mesmo tremendo de aflição, ela é encorajada pelas palavras dele. E assim ela começa a escolher. E ao pegar um e passar na mão, ela pergunta o que ele achava daquela cor. Nesse momento, os olhos de Kei começam a brilhar. E olhando para aquela expressão linda dela, ele fica encantado, dizendo que combinava muito com ela. E que aquele tom de vermelho era bem similar a sangue fresco. Ela parecia satisfeita, até finalmente entender as palavras dele, perguntando o que diabos ele queria dizer com sangue fresco. Aquela cor era chamada de vermelho cereja, e era literalmente a cor que a modelo estava usando. Se abaixando e totalmente triste, Mayumi se pergunta por que não conseguiu ficar igual a modelo, e Kei responde que ainda assim ficou muito bom nela, e então tira uma foto dela com expressão séria e chorosa. E quando ela fica irritada, ele pede desculpas, falando que sua expressão estava tão boa que ele precisou tirar aquela foto. Depois disso, ele fala que aquele tom realmente pode ser forte demais para ela e seus olhos de serpente. E assim ele pega um batom de outra cor e pergunta se ela gostaria de testar. Ela fala que a cor que ele escolheu era brilhante demais,
mas ele responde que ela ficará bem com aquela cor. E passando em sua própria mão e a aproximando da face dela, ele fala que aquela cor realça ainda mais o brilho do rosto dela. Ela fica surpresa, pois ele realmente tinha razão. E novamente entrando em seu modo Dark, ela fala que Kei é incrível e pergunta se ele era na verdade algum especialista em cores. Mas ele responde sorrindo que não era nada disso, e que ele na verdade só pegou uma cor que ficaria perfeita nela. Isso deixa ela ainda mais surpresa por ter encontrado algo que combinasse de verdade com ela. E desse modo, ficando extremamente animada, ela grita que irá comprar aquele batom. Ao chegar em casa, ela é recebida por sua mãe com animação. E após isso, ela vai até seu quarto e imediatamente começa a passar o batom novo em seus lábios, ainda incrédula por ter comprado algo com uma cor tão brilhante. Mas totalmente feliz e soltando uma risada, ela fala que aquela cor era realmente fofa. No próximo dia, a caminho da escola, Mayumi estava impressionada consigo mesma por ter realmente passado aquele batom e decidido ir para a aula assim. E em seu modo Dark, ela pergunta se isso fazia dela novamente uma delinquente, se perguntando o que fará se as outras garotas notarem sua aparência nova e começarem a puxar assunto com ela. Mas esperançosa com isso, ela mal podia esperar para chegar logo na escola. Após isso, as horas se passaram rapidamente, e chegando no horário do lanche, ela pegava sua marmita com um olhar sem vida. Isso pois ninguém reparou em seu batom novo. E não só isso, como ninguém pareceu querer olhar ela nos olhos. Claramente decepcionada, ela tenta se convencer que estava tudo bem, já que certamente seria difícil as pessoas notarem uma mudança tão pequena. E tentando sorrir, mas assustando as pessoas ao redor, ela fala em pensamentos que estava tudo bem, pois o que importa não é a aparência externa, e sim a interna. Ao ver as garotas saírem de perto dela, ela fica ainda mais aflita. E tentando novamente sorrir, ela fala consigo mesma que primeiramente precisa praticar a como sorrir melhor. E falando em voz alta, ela decide que em sua próxima sessão de treinos ela levará Kei para algum lugar onde ele sorria bastante, para que ela possa treinar. Mas enquanto ela falava esperar poder mudar seu jeito, Kei aparece atrás dela perguntando se ela o chamou, já que ele ouviu ela dizendo seu nome. Ao vê-lo, ela fica surpresa e logo pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele responde que estava passando por ali para ir comer algo, mas que acabou parando ao ver ela, perguntando então se ela sempre come seu lanche ali fora. Ela responde que sim e pergunta se ele come no refeitório, mas Kei nega dizendo que apenas compra algum pão da lojinha da escola. Frustrada, ela fala consigo mesma que ainda que ninguém tenha notado seu batom novo, era um bom progresso poder conversar normalmente com alguém. E após isso empurrando Kei, ela fala já ter dito para ele não conversar com ela na escola, e que era para ele ir comprar seu pão logo, antes que esgote. Ele responde que já iria, mas pede para ela esperar um pouco. E assim, soltando um sorriso gentil, ele fala que essa cor de batom realmente combinou com ela, a deixando paralisada e sem palavras. Em seguida, ele se afasta, deixando ela sem saber como reagir ao que ele tinha acabado de dizer. Mas ficando corada, ela fala impressionada que ele realmente reparou. Um tempo depois, em meio à chuva, Kei vai até uma rua escura, onde ele enxerga várias pessoas feridas, para dizer o mínimo. Fazendo piada, ele fala que seus homens realmente foram com tudo para cima dos caras que estavam deitados no chão em meio àquela poça de geleia de morango. Ao ver Kei, um dos homens fala que aqueles caras estavam espionando o território deles durante esses dias, e que ao que parece eles eram bandidos contratados pelo pessoal do lado oeste, e mesmo após interrogatório, nenhum deles disse nada do que queriam ali. Entendendo a situação, Kei se abaixa na frente de um dos homens e fala que mesmo assim eles foram longe demais, devido àquela poça enorme de corante vermelho no chão. Um de seus homens fala que isso foi por conta do novo afiador de facas que Kei comprou no dia anterior. As facas ficaram tão afiadas que eles acabaram fazendo essa bagunça toda. Ao ouvir isso, Kei acaba se desculpando, até que Konoe o interrompe, falando para eles irem embora antes que Kei pegue um resfriado por conta da chuva. Ele logo concorda, e ao olhar novamente para aqueles caras feridos, ele fala com expressão fria que aquele tom de vermelho era imundo, mas que quando Mayumi usou aquele outro tom de vermelho no outro dia pareceu algo lindo. Isso faz ele se perguntar se era por se tratar de uma maquiagem, mas não acreditando que fosse somente isso, ele se pergunta se por acaso é isso que fofura realmente significa. E ao falar em fofura, ele fica pensativo, e pegando seu celular e olhando fotos dela, ele fala consigo mesmo que ela atualmente já é fofa o suficiente. Enquanto isso, do lado de Mayumi, ela continuava se cortando ao tentar aprender a cozinhar, deixando sua mãe preocupada com ela.